Os Tudors mataram os príncipes da Torre e culparam o Ricardo III. Você já parou para pensar em quantas histórias que você aprendeu na escola foram escritas pelo vencedor? Porque tem uma coisa muito específica que acontece quando uma dinastia nova sobe ao poder. Ela precisa que a dinastia anterior seja o demônio. Ela precisa que o rei que veio antes seja cruel, deformado, o assassino de crianças, monstro sem redenção. Porque se o rei anterior era razoável, se ele tinha qualidade, se ele tinha apoio popular, então a revolução que o derrubou não foi libertação, foi golpe. E golpe não legitima trono, não faz dinastia. Golpe não escreve história bonita para os seus filhos repetirem por 500 anos. E é exatamente isso que aconteceu com Ricardo III. Você provavelmente conhece ele como o tio que mandou matar os sobrinhos para roubar o trono, o vilão corcunda da peça de Shakespeare. E durante séculos ninguém perguntou quem escreveu essa versão, quando escreveu e o que tinha a ganhar com ela. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir um dos arquivos mais perturbadores da história medieval inglesa. Não porque o crime em si seja o mais sangrento que já existiu, porque era normal, mas porque a cobertura do crime é uma obra-prima de propaganda política que enganou o mundo por 500 anos. E no final você vai me contar quem você acha que realmente matou os príncipes da Torre. A gente vai falar dos príncipes, do Ricardo III, dos Tudors, da mamãe Margaret Beaufort e de uma decisão tomada em 2023 que vai fazer você entender porque essa história ainda importa e porque tem gente que prefere que ela continue morta e enterrada. Antes de qualquer teoria, antes de qualquer suspeito, antes de qualquer análise política, eu preciso que você coloque dois meninos nessa cena. Não personagens históricos abstratos, não peões num tabuleiro político. Dois meninos de verdade, com nome, idade e uma vida que estava só começando. Que um dia pararam de aparecer e nunca mais foram vistos por ninguém que pudesse contar depois. O mais velho se chamava Eduardo. Tinha 12 anos quando o pai morreu e tinha sido criado desde bebê sabendo que um dia seria rei. Mas de repente o pai morreu, o tio assumiu o controle e o Eduardo foi levado para a Torre de Londres em 1483. E logo depois o seu irmão se juntou a ele. Ambos ficaram lá sob o pretexto de ficarem em segurança até a sua coroação. Mas aqui tem um detalhe, a Torre de Londres não era só uma prisão. Também as rainhas, por exemplo, ficavam lá antes de serem coroadas, como Ana Bolena. Tinham aposentos bons sim, e também era o lugar onde a coroa guardava as pessoas que eram inconvenientes demais para estarem soltas, mas importante demais para simplesmente executar sem cerimônia. Era confortável o suficiente para não parecer crueldade aberta e isolado o suficiente para que o mundo lá fora esquecesse que você existia. Nos primeiros meses, os meninos ainda eram vistos. Cortesãos relataram tê-los visto jogando no jardim da torre. O médico pessoal do Eduardo foi autorizado a visitá-lo, tinha uma rotina, tinha aparência de normalidade dentro de uma situação que não tinha nada de normal. E então, gradualmente, sem anúncio, sem drama visível, os relatos foram sumindo. As visitas foram ficando mais raras e, em algum momento entre o verão e o outono de 1483, os meninos simplesmente pararam de ser vistos por qualquer pessoa que pudesse testemunhar depois. Não teve funeral, não teve anúncio oficial, não teve corpo apresentado ao público, não teve nenhuma explicação dada à população inglesa sobre o destino dos filhos do rei anterior, do Eduardo IV. O mundo continuou girando, a política continuou acontecendo e os dois meninos, evaporaram da história como se nunca tivessem existido. Como se o sistema que deveria protegê-los tivesse simplesmente decidido que eles eram mais úteis ausentes do que presentes. E é aqui que a história começa de verdade. Não com a morte deles, porque até hoje ninguém sabe com certeza se eles foram assassinados, como, quando e por quem. A pergunta não é só quem matou, a pergunta é quem precisava que eles sumissem. E quando você começa a fazer essa pergunta, quando você para de aceitar o vilão que te entregaram e começa a olhar para quem estava em volta, para quem tinha acesso, para quem tinha motivo e quem lucrou com o resultado,
a história fica muito mais complicada e muito mais interessante do que Shakespeare te contou. Mas, antes disso, você precisa entender como o mundo medieval funcionava e como esse crime se tornou possível e politicamente necessário para pelo menos 3 pessoas diferentes. Porque, como você já sabe, era mano a mano, matar ou morrer. Esse tipo de coisa era o preço que você pagava para continuar existindo num jogo onde o perdedor não ia para a cadeia, ia para debaixo da terra. Enfim, o Eduardo IV morreu em abril de 1483. Tinha 40 anos, estava razoavelmente saudável até pouco antes, e a morte dele pegou a corte de surpresa. O herdeiro legítimo era o Eduardo V, mas como ele era muito novo, 12 anos, surgiu a figura do Lorde Protetor, que governaria em nome do rei até ele ter idade suficiente para governar. Até aí, ok. E quem era a pessoa mais preparada e o familiar mais próximo? O tio Ricardo, Duque de Gloucester, porque, por incrível que pareça, ele tinha uma boa reputação antes de 1483. Ele tinha sido leal ao irmão durante anos de conflito político, tinha administrado o norte da Inglaterra com competência e também tinha apoio dos nobres locais. O problema era a família da rainha, viúva, Elizabeth Woodville, mãe dos príncipes, que vinha de uma família que tinha acumulado poder, dinheiro e influência durante o reinado do marido, de um jeito que deixou muita gente da nobreza tradicional com raiva. Os Woodville eram novos ricos políticos num sistema onde linhagem antiga era tudo. E a velha nobreza estava com raiva porque odiava ver gente nova chegando e comendo o queijo deles. Quando Eduardo IV morreu, os Woodvilles queriam controlar a regência, queriam que fosse eles e não o Ricardo a governar em nome do menino. Só que o Ricardo foi esperto, ele chegou primeiro. Ele interceptou o comboio que levava o Eduardo V e levou ele para Londres, lembra? Nesse dia ele prendeu os tios maternos dos meninos e assumiu o controle da situação, antes que a família da rainha pudesse se organizar. Depois que o Eduardo V foi levado para Londres, a mãe, Elizabeth Woodville, entrou no santuário da abadia de Westminster com os outros filhos, inclusive o segundo menino, chamado Ricardo. E lá, como era um santuário, ele não podia ser invadido. Mas, de qualquer forma, o Ricardo negociou com a Elizabeth e ninguém sabe exatamente como essa conversa aconteceu e o que ela estava pensando. Alguns historiadores acreditam que ela liberou o segundo filho para ir para a torre porque ela acreditou que eles estariam mais seguros com o tio e na torre. Outros historiadores dizem que ela foi pressionada politicamente. Ou pode ter percebido que não tinha poder militar para resistir. O fato é que ela cedeu e entregou o segundo menino. De qualquer forma, isso foi interpretado de formas muito diferentes, dependendo de quem você pergunta. Para alguns era golpe, para outros era o Ricardo protegendo os sobrinhos de facções que queriam controlá-los. O fato é que o Ricardo se instalou como Lorde Protetor e não teve resistência dos nobres. Só que aí veio a jogada que mudou tudo. O Robert Stingston, um bispo de Bath e Wills, apareceu no parlamento com uma declaração bombástica que o casamento do Eduardo IV com Elizabeth Woodville era inválido. Ele dizia que o Eduardo, antes de se casar com Elizabeth, tinha prometido se casar com uma tal de Eleanor Butler. E se isso fosse verdade, o casamento com Elizabeth era nulo. E se o casamento fosse nulo, os filhos eram ilegítimos. E se eles fossem ilegítimos, eles não podiam herdar o trono. A história colou no parlamento e os 2 meninos foram considerados bastardos, bem como todos os outros filhos, como por exemplo a Elizabeth de York, a futura esposa do Henrique VII. Aí quem seria o próximo na linha de sucessão? O tio. Então o Ricardo se tornou Ricardo III, em junho de 1483. Mas o que a versão oficial nunca te explica direito é o seguinte: nesse momento, com os meninos declarados ilegítimos e o Ricardo coroado, qual era o incentivo real do Ricardo para matar os sobrinhos? Não é defesa automática dele, é lógica política fria. Se eles eram bastardos, isso foi reconhecido pelo parlamento, eles não tinham direito ao trono, eram ameaças políticas menores do que pareciam. Matá-los seria um risco enorme, um crime que, se descoberto, destruiria a legitimidade dele, sem necessidade. De qualquer forma, a gente precisa desmontar o vilão que te entregaram. Não porque o Ricardo III era santo, porque ninguém era, mas porque a versão que chegou até você
foi construída com um propósito muito específico, por pessoas com interesse direto no resultado. E quando você entende quem construiu essa narrativa e quando construiu, a história inteira muda de cor. A versão mais famosa do Ricardo III como assassino dos sobrinhos vem de duas fontes principais. A primeira é do Thomas More, que escreveu uma biografia do Ricardo III no início do século XVI. Ele era amigo do Henrique VIII no começo do reinado. Já mostra que ele não era imparcial. E ele nasceu 5 anos antes dos eventos que ele descreveu. Então, quem conta um conto aumenta um ponto. E tudo o que ele escreveu sobre o Ricardo III foi baseado em relatos de terceiros, em fontes que tinham interesse político no resultado, e foi escrito décadas depois dos acontecimentos, durante o reinado Tudor. O More nunca deixou claro quem eram suas fontes, e a biografia que ele escreveu sobre o Ricardo nunca foi terminada e nem publicada em vida por ele. Foi publicada depois e usada politicamente depois. A segunda fonte é mais óbvia da sua parcialidade, William Shakespeare. O Shakespeare escreveu Ricardo III em algum momento entre 1592 e 1594, mais de 100 anos depois dos eventos, e ele escreveu durante o reinado da Elizabeth, neta do Henrique VII, o homem que derrubou Ricardo e fundou a dinastia Tudor. A peça retrata o Ricardo como deformado, psicologicamente monstruoso, manipulador desde o nascimento, assassino frio e calculista dos sobrinhos. É um dos vilões mais memoráveis da literatura inglesa. E foi escrita sob o patronato dinheiro da dinastia que tinha interesse político que o Ricardo fosse percebido dessa forma. Isso não é teoria conspiratória, é crítica histórica básica. Quando você avalia uma fonte, você pergunta quem escreveu, quando escreveu, o que tinha a ganhar. O More e o Shakespeare escreveram depois, escreveram sobre os Tudors, e os Tudors tinham interesse óbvio. Mas tem algo mais concreto do que analisar a fonte. Tem o registro histórico do Ricardo III como governante, que conta uma história muito diferente da que Shakespeare contou. O Ricardo III governou por apenas 2 anos, 1483 e 1485, quando foi morto na Batalha de Bosworth Field. 2 anos não é tempo suficiente para construir um legado longo, mas é tempo para deixar rastro de documentos. E o rastro que Ricardo deixou é desconcertante, para quem acredita que ele era um monstro. Durante o seu reinado curto, Ricardo estabeleceu um Conselho do Norte, uma estrutura administrativa que dava representação legal às regiões do norte da Inglaterra que eram ignoradas pelo poder central em Londres. Criou o Conselho dos Requerimentos, um sistema que permitia que pessoas pobres demais para pagar advogados conseguissem apresentar queixas diretamente ao rei. Reformou o sistema de fianças para garantir que pessoas presas antes do julgamento não ficassem indefinidamente na prisão, sem uma acusação formal. E colocou regras sobre impressão e venda de livros, que protegiam o mercado editorial que estava nascendo. Essas não são as reformas de um homem cujo único interesse era o poder pessoal, são reformas de alguém que tinha visão administrativa de governo, alguém que estava construindo algo. E um homem que está construindo algo não comete um crime desnecessário que pode destruir tudo o que ele está construindo. O argumento mais forte a favor do Ricardo, no entanto, não são as reformas, é o timing, como eu expliquei. Se o Ricardo matou os meninos, ele teria feito isso enquanto a ameaça deles ainda era real, logo depois de assumir o trono, quando a instabilidade política estava no pico. Mas os meninos desapareceram gradualmente dos registros, sem anúncios, sem confirmação de morte, sem corpo. Se o Ricardo tivesse matado, teria sido politicamente inteligente anunciar uma morte por doença ou algo que encerrasse a questão formalmente e impedisse que impostores aparecessem anos depois alegando ser os príncipes. O silêncio não faz sentido como estratégia do Ricardo. Ele faz mais sentido como estratégia de alguém que não queria que a questão fosse encerrada formalmente, porque a morte nunca foi reconhecida oficialmente. E tem mais alguma coisa que a história oficial nunca explica. Quando Henrique Tudor derrubou Ricardo em 1485 e virou Henrique VII, ele nunca apresentou prova de que o Ricardo tinha matado os meninos. Nunca abriu investigação, nunca encontrou corpo e nem processou alguém pelo crime. Concorda que essa prova teria sido a ferramenta política mais poderosa possível?
porque ela legitimaria o derrubamento do Ricardo, justificaria a guerra e encerraria qualquer questão sobre a sucessão. O Henrique VII não usou essa ferramenta porque provavelmente não tinha como usá-la. E não tinha como usá-la porque a resposta que uma investigação traria poderia não apontar para o Ricardo. Existe, inclusive, uma organização sem fins lucrativos chamada Sociedade Ricardo III, fundada em 1924, que tem feito pressão por uma revisão histórica do reinado do Ricardo III. Eu vou contar sobre ele quando a gente chegar na biografia dele. E pela reabertura do caso dos príncipes. Os historiadores sérios associados a essa sociedade e também historiadores independentes, sem nenhuma ligação com ela, chegaram a conclusões que a escola nunca te contou. A evidência contra o Ricardo é circunstancial, politicamente contaminada e construída principalmente pelas fontes com interesse no resultado. Isso não prova que ele é inocente, mas significa que o Ricardo matou os meninos não é fato histórico estabelecido, é narrativa política que sobreviveu. Agora pensa comigo em quem precisava que os meninos não existissem. Não porque eram ilegítimos, mas porque existia uma chance real de que a declaração de legitimidade fosse revertida. Pensem em quem estava construindo uma reivindicação ao trono tão fraca que qualquer herdeiro York vivo tornava essa reivindicação ridícula. E agora vai incomodar. Quem queria muito que o Henrique VII chegasse ao trono? Quem passou a vida maquinando para que ele alcançasse o seu objetivo? Mamãe, Margaret Beaufort. Mas aqui a gente entra novamente na construção da imagem dos personagens. A Margaret Beaufort não é uma figura obscura da história medieval inglesa. Ela é celebrada. É retratada como uma mulher de fé profunda, devoção materna extraordinária, inteligência brilhante e determinação admirável, numa época em que mulheres não tinham poder formal nenhum. Ela fundou, por exemplo, colégios em Cambridge que existem até hoje. Só que tem uma possibilidade real, documentada em fontes históricas sérias, de que ela estava diretamente envolvida no desaparecimento dos dois meninos. Para entender a Margaret, você precisa entender o problema do filho dela. Como eu comentei em alguns vídeos, e vou deixar aqui de novo a árvore genealógica que eu mesma criei com as fotinhos para o meu curso, que o link está lá na bio do Instagram, o Henrique Tudor tinha uma reivindicação ao trono inglês tão fraca que os historiadores modernos descrevem como tecnicamente inexistente. Descendia de uma linha ilegítima que tinha sido reconhecida, mas não poderia assumir o trono. Então, no papel, ele não tinha direito nenhum ao trono. A Margaret sabia disso melhor do que ninguém, porque essa linha da bastardia legitimada chegava a ela. Então, ela passou décadas construindo, peça por peça, o caminho que colocaria o filho no trono, apesar dessa reivindicação impossível. Ela mantinha redes de inteligência e comunicação política sofisticadas para fazer inveja a governos modernos, negociava com nobres descontentes em diferentes reinos, financiava operações políticas do exílio do filho na França e fazia isso enquanto vivia na Inglaterra, casada com um nobre inglês, sobre o nariz de reis que teriam tudo a ganhar, mandando prendê-la. Aí, em 1483, o ano que os príncipes desapareceram, a Margaret fez algo que os historiadores registraram, mas raramente analisaram com a seriedade que merece. Ela entrou em comunicação secreta com a Elizabeth Woodville, a mãe dos próprios príncipes que estavam na torre, e as duas chegaram a um acordo político específico. O Henrique Tudor se casaria com a Elizabeth de York, filha mais velha do Eduardo IV e irmã dos meninos desaparecidos. Esse casamento uniria as casas de York e Lancaster, daria ao Henrique uma conexão com a linhagem de York, que ele não tinha pelo próprio sangue, e criaria uma nova dinastia com aparência de legitimidade dupla. E aí você pensa comigo, a lógica desse acordo só funcionaria se, e apenas se, os meninos não estivessem mais na linha de sucessão. Se o Eduardo V estivesse vivo e com possibilidade real de recuperar o trono, a Elizabeth Woodville não precisaria do acordo com a Margaret. Ela precisava só apoiar o filho e não vender a filha para um pretendente com uma reivindicação trouxa. O fato de que a Elizabeth concordou com esse acordo em 1483 sugere que ela já acreditava que os filhos não voltariam, ou sabia que eles não voltariam. Mas o detalhe mais perturbador de toda essa história é o timing da conspiração que se seguiu.
Em outubro de 1483, poucos meses depois do desaparecimento dos príncipes, uma rebelião estourou contra o Ricardo III, liderada pelo Henry Stafford, o Duque de Buckingham, que até recentemente tinha sido um aliado dos mais próximos do Ricardo. E o objetivo declarado dessa rebelião não era trazer o Eduardinho V ao trono, já era coroar o Henrique Tudor. Estranho, o Henrique Tudor estava no exílio na França, então o fato de que a rebelião colocava ele como candidato sugere que os líderes da conspiração já sabiam que os meninos não estavam disponíveis como alternativa. E detalhe que a mamãe Margaret estava diretamente envolvida nessa conspiração. Quando a rebelião falhou e o Buckingham foi cortaram a cabeça dele. O Henrique VII puniu a Margaret depois que chegou ao trono, mas tecnicamente ela perdeu os títulos e propriedades, mas na prática o Henrique fez questão de que ela continuasse com tudo. Foi um castigo simbólico. Enfim, quando o Henrique VII, então, finalmente assumiu o trono em 1485, como eu disse, ele não investigou o desaparecimento dos meninos. Ele deixou o assunto morrer. E a única explicação lógica para isso é que o Henrique sabia que uma investigação não ia apontar para onde ele precisava que apontasse. Sabia que os responsáveis pelo desaparecimento dos meninos eram pessoas que ele não podia ou não queria expor. E a pessoa com mais motivo, mais capacidade organizacional e mais envolvimento político documentado era claramente a sua mãe. Mas tem outro suspeito que pode ter matado os príncipes, o próprio Henry Stafford, o Duque de Buckingham. Só que ele é o suspeito que resolve o problema para todo mundo, e isso por si só já deveria te deixar desconfiado, porque na história, quando um personagem é conveniente demais, quando ele aparece na hora certa, some na hora certa e morre antes de poder falar, o que você tem não é necessariamente um culpado, você tem um bode expiatório, com prazo de validade. Mas o que a gente sabe sobre o Buckingham? Como eu falei, ele era aliado próximo do Ricardo e foi fundamental nos primeiros meses de 1483. Ele que ajudou o Ricardo a pegar o Eduardinho V no caminho para Londres, articulou politicamente a declaração de que eles não eram legítimos e também ele tinha acesso real à Torre de Londres quando os meninos desapareceram e participou da rebelião que eu acabei de falar. Para quem defende o Ricardo III, o Buckingham é a solução perfeita. Ele tinha acesso, ambição e depois traiu o Ricardo. Talvez porque sabia o que tinha feito e tinha medo que o rei descobrisse o que aconteceu. Para quem suspeita dos Tudors, o Buckingham é o executor conveniente, que pode ter agido por conta própria ou a mando da mamãe Margaret, sem deixar nenhum rastro que chegasse até ela. De qualquer forma, ele foi assassinado e executado em novembro de 1483, menos de um mês depois da sua rebelião falhar, sem confissão documentada, sem nomear cúmplice, sem deixar nada que pudesse incomodar ninguém depois. O timing da morte dele é tão perfeito que parece roteiro, e na política medieval o roteiro e a realidade muitas vezes eram a mesma coisa. O que torna o Buckingham mais interessante do que suspeito e isolado é o que ele revela sobre como o crime político medieval funcionava na época. Assassinatos políticos raramente eram ordenados com documentação. Um nobre podia eliminar um obstáculo porque acreditava que isso agradaria alguém cujo favor queria ganhar. Um subordinado também podia agir sem uma ordem explícita porque conhecia bem os interesses do superior. É o tipo de crime que o sistema produzia de forma regular e que nunca era formalmente resolvido, porque significaria expor a rede inteira e ninguém com poder tinha interesse em fazer isso. Se o Buckingham foi o executor, a questão de quem forneceu a motivação política e infraestrutura de organização permanece completamente aberta. E a Margaret continua sendo a única pessoa no tabuleiro que tinha motivo concreto, capacidade de organização comprovada, acesso às redes certas e um filho que lucrou com o resultado. Além disso, tem um detalhe bem legal aqui. Os historiadores modernos que trabalharam com o caso apontam que não existe nenhum relato da época descrevendo a execução violenta e pública dos meninos. Nenhuma testemunha registrou ter visto sangue, luta ou sinais de violência. Os métodos mais discutidos incluíram sufocamento durante o sono, que não deixa marca visível, ou privação gradual de comida ou sono,
que produziria uma morte por doença aparente. Esses métodos eram utilizados em assassinatos políticos, porque permitiam negação plausível. Se alguém perguntasse, eles ficaram doentes. Acontecia muito de crianças ficarem doentes na época, não tinha como provar o contrário. Enfim, esse talvez é o dado mais revelador de todos. Agora a gente passa o tempo. Em 1674, trabalhadores fazendo obras de reforma na Torre de Londres encontraram 2 esqueletos pequenos, enterrados sob uma escada de pedra. O Charles II, que era o rei da Inglaterra da época, decidiu que eram os príncipes, mandou enterrá-los lá na abadia de Westminster com cerimônia, numa urna que está lá até hoje. Por 250 anos ela ficou fechada, como se o assunto estivesse encerrado. Em 1933, a urna foi aberta e os ossos foram examinados pela primeira vez com métodos científicos, que eram limitados porque a tecnologia da época não permitia tanto, e o resultado foi inconclusivo. Os pesquisadores disseram que os ossos podiam pertencer a crianças com idades compatíveis com os príncipes, mas não conseguiram dizer o sexo, a causa da morte ou a identidade com nenhum grau de certeza. Só que agora a gente tem essa tecnologia. Em 2023, alguns pesquisadores pediram formalmente um acesso aos ossos para o exame de DNA, para comparar com os descendentes conhecidos da família York, além do material genético disponível do Ricardo III, já que os restos dele foram descobertos em 2012 embaixo de um estacionamento. Inclusive, preciso contar isso em outro vídeo. Enfim, seria possível confirmar ou descartar se os ossos eram dos príncipes, estimar a idade da morte com precisão e colocar marcadores que indicassem a causa da morte. Só que o pedido foi negado, a família real britânica não quis. A justificativa foi que, vamos respeitar os restos mortais, a dignidade histórica, babá. Só que a família real britânica descende dos Tudors. O Henrique VII é ancestral direto de todos os monarcas britânicos até então. E os ossos embaixo daquela urna na abadia de Westminster continuam fechados, sem exame e sem resposta. Enquanto a tecnologia para responder essa pergunta existe e está disponível. O silêncio tem 500 anos e aparentemente não tem data para acabar. Enfim, o Ricardo III pode ter matado os meninos. A possibilidade existe. Ele tinha motivo circunstancial e tinha acesso. A Margaret Beaufort tinha um motivo concreto. E agora você me diz, quem você acha que matou os príncipes? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, se torna membro, porque tem muito mais arquivo pra gente abrir. Eu te espero amanhã, às 8 horas da noite, para o próximo Stevflix. Um beijo grande!